Olá, eu sou Rodrigo Diesel e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre ética e moral. Qual a diferença entre esses dois termos? Vamos lá? Quando a gente fala em sociedade humana e sobre comportamento humano, sobre as relações entre os seres humanos, a gente sempre vai acabar se chocando com os assuntos de ética e de moral. O que é certo e o que é errado? O que eu devo fazer em determinadas situações? O que é o correto para que eu faça em determinadas situações? E ao refletirmos sobre isso, a gente chega a esses dois termos, ética e moral. O que é uma atitude ética e o que é uma atitude moral? Primeiro, vamos entender um pouquinho, de maneira bem geral, o significado de cada termo. Primeiro, a moral. Moral é uma palavra que vem do latim moralis, que significa mais ou menos costumes. Então, a moral está intimamente ligado com a nossa tradição, com nossos costumes, com as nossas sociedades. Nós, do Brasil, temos uma moral diferente do que o pessoal da Índia, por exemplo. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, é moral apedrejar uma pessoa adúltera. Aqui no Brasil, isso não é moral. Nós podemos dizer que a moral são as convenções sociais, muitas vezes materializadas em leis, que regem a nossa vida em grupo. São criadas essas leis morais que vão guiar nossas ações, vão dizer o que é certo e errado dentro desse grupo. O exemplo mais claro de moral são as nossas leis. Elas regem a nossa moral, basicamente. As religiões, elas também guiam a nossa moral. E nem sempre a moral ela é regida por uma lei ou por uma religião. Às vezes a moral é apenas convencionada por grupo. É bonito, é belo, é moral uma coisa que é socialmente aceitável pelo grupo. Então ela está intimamente ligada justamente com esse grupo, com essas convenções sociais, certo? Do outro lado, nós temos a ética, que tem um significado um pouco diferente de moral. Enquanto a moral ela é algo construído socialmente por um grupo, a ética ela é muito mais universal. Enquanto a moral ela varia de determinada sociedade, determinado grupo social para outro, a ética ela pretende ser universal. Podemos afirmar que a ética ela é a reflexão filosófica em cima das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Muito mais pensar isso que eu estou fazendo é certo ou errado de maneira universal do que pensar, será que os outros vão me aceitar se eu fizer isso ou não? Ela não rege comportamentos, mas ela guia nossos comportamentos de uma maneira mais universal. A partir de uma reflexão individual, a moral ela sempre vai ser em relação aos outros, ao coletivo. Nós podemos dizer de maneira bem simplificada, por exemplo, que a ética é o estudo filosófico da moral. Vamos a alguns exemplos para ficar mais simples de a gente entender. Muitas sociedades, muitos países condenam a homossexualidade, inclusive tornando crime casais homossexuais. É imoral nesses países manter um relacionamento homoafetivo. Vai contra a moral daquela sociedade. Vai contra os valores morais compartilhados por aquele grupo nessa sociedade. Agora, eu estou lá nessa sociedade. Eu, enquanto pessoa, eu posso questionar essa moralidade desses países. Como? A partir da ética. Para eles, é imoral o relacionamento homoafetivo. Para eles, o preconceito ele é institucionalizado, pessoas que têm relacionamentos homoafetivos são punidas perante a lei. Eu, enquanto indivíduo, eu posso questionar essa lei, essa moral. Eu não acho ético você punir uma pessoa por ela amar alguém do mesmo gênero. Nesse sentido, a minha ética, minha filosofia ética vai contra as morais daquele país. Dessa forma, a ética, ela pretende criar uma reflexão sobre o porquê nós temos determinadas morais. O porquê isso é moral ou imoral? O que isso é certo ou errado? A ética nos faz pensar isso. Nem sempre a gente vai concordar ou não com essas leis e regras morais que nós temos. Muitas leis e regras morais que nós temos na nossa sociedade não são éticas, certo? Por isso que a gente está sempre lutando para tornar a nossa lei mais ética. E dessa forma que a ética ela é universal. Ela está além dos costumes e das tradições locais. Ela faz a gente refletir sobre essas tradições e costumes locais. Ela é a reflexão em cima das nossas ações, digamos assim. Então, eu espero que esse vídeo tenha deixado um pouquinho mais clara a diferença entre ética e moral. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma coisa para dizer, deixe aqui nos comentários, certo? Compartilhem esse vídeo. Divulguem esse vídeo, porque eu estou quase nos 1000 inscritos e isso é muito importante para mim, certo? Tchauzinho e até mais!